Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e nós estamos aí prosseguindo esses estudos nossos aqui de mecânica clássica. Essa aqui é a parte 6 da nossa unidade 4, que a gente está tratando de gravitação e força central. A gente está quase acabando essa unidade 4, mas vamos com calma aí que nós vamos chegar lá, beleza? Então vamos continuando aqui já direto na nossa revisão. A gente começou falando de transformações ortogonais, depois a gente falou de escalar e vetor, a gente definiu muito rigorosamente escalar e vetor, depois a gente fez algumas operações matemáticas com escalares vetores, por exemplo, a derivação de escalar de um vetor com relação ao tempo ou com relação a alguma coordenada espacial. A gente falou de posição, velocidade e aceleração, que a gente está utilizando aqui essa notação dos pontinhos aqui, tá certo? Então a gente está usando essa notação aqui. Depois a gente falou também um pouquinho sobre produto escalar e produto vetorial. Isso aqui foi tudo na nossa unidade 1. Na nossa unidade 2 dessa disciplina, a gente estudou leis de Newton e aí a gente discutiu bastante sobre as leis de Newton, a gente fez vários problemas, a gente discutiu também sobre sistemas inerciais de referência, o sistema de referencial inercial, e a gente falou sobre leis de conservação. E aqui encerrava aqui a nossa unidade 2. Na unidade 3, a gente tratou de oscilações, a gente falou do oscilador harmônico em uma dimensão, onde a gente falou do oscilador harmônico simples, o oscilador harmônico amortecido e a oscilação forçada também, tá certo? A gente viu os regimes de amortecimento, o regime subamortecido, o regime de amortecimento crítico e supercrítico. A gente também falou de diagramas de fase e do oscilador harmônico em duas dimensões. Isso aqui foi tudo a revisão até a unidade 3, correto? Isso aqui foi toda a revisão dos nossos estudos até a unidade 3. Nessa unidade 4, que a gente está tratando de gravitação e de força central, o nosso problema é estudar o quê? O nosso problema é estudar isso aqui, ó. Esse objeto verde aqui, ele possui uma certa massa, ele ocupa um certo volume, ele tem uma certa densidade de massa nesse volume aqui, e a gente quer saber qual que é a força gravitacional que esse objeto exerce nessa massinha M que está do lado de fora dele. E a gente viu que a força gravitacional é dada por esse camarada, e a gente estudou várias propriedades dessa força gravitacional. Por exemplo, a gente estudou aqui o campo gravitacional. O campo gravitacional é dado por esse vetor G, e esse vetor G a gente estudou aí várias propriedades desse vetor G. A gente viu como calcular esse vetor G para alguns tipos de distribuição de massa, e a gente viu que esse campo gravitacional ele pode ser escrito como menos o gradiente de um potencial gravitacional. Para uma partícula de massa emisão centrada na origem, o potencial gravitacional é dado por esse camarada. Vamos lembrar disso aqui, que nesse vídeo aqui ainda a gente vai voltar numa equaçãozinha dessa forma aqui, tá certo? Só que é mais para energia potencial gravitacional, mas vamos lembrar de um camarada desse aqui. Para distribuições contínuas de carga, o potencial gravitacional pode ser calculado dessa forma. Aqui a gente fez uma analogia muito grande com os estudos nossos lá de Física 3, lá de eletrostática, que as coisas aqui são muito similares pelo jeitinho da forma da lei de força, né, gravitacional. A gente falou de energia potencial gravitacional, que é dado por esse UG, que é mzinho vezes o potencial gravitacional naquela região do espaço. A gente falou da força gravitacional, que é de um corpo aqui na presença de um campo gravitacional, ela é dada por esse camarada aqui, é menos o gradiente da energia potencial, e a lei de Gauss para gravitação, que é dada por esse camarada aqui, tá certo? E a gente estudou várias propriedades de todas essas equações aqui. Bacana, né? Então, joia. Depois a gente também estudou a força de maré para o caso gravitacional, onde a gente fez um modelo muito simplificado, mas a gente já tirou algumas conclusões interessantes, que o nosso modelo era a Lua atraindo gravitacionalmente a Terra, e a gente estudou como que essa atração gravitacional ia se comportar aqui em alguns pontos aqui da superfície da Terra. E a gente mostrou esse formatinho aqui do campo vetorial de forças da Lua exercendo aqui em algum ponto aqui na superfície da Terra, e a gente viu que para esse modelo nosso, a força de maré ela pode ser escrita dessa forma. Bacana. No último vídeo, né? No último vídeo a gente começou a falar de força central. Qual que é a ideia de força central? É uma força que atua entre dois corpos, por exemplo, aqui o corpo M1 e o corpo M2, e essa força ela ocorre na linha que liga esses dois corpos. Isso é a definição nossa de força central, tá certo? Então a gente pode supor que para forças centrais o potencial ele é um potencial U de R, tá certo? Então o potencial é um potencial U de R, ele só vai depender de R, ou dessa distância aqui que une esses dois objetos que estão interagindo. Aqui a gente vai dar sempre o exemplo de gravitacional, mas só que vocês podem pensar também em força elástica, vai dar na mesma. E aí esse vetorzinho R aqui, ele é a subtração do vetor R1 e R2, e aí a gente fez uma mudança de referência, a gente colocou no nosso sistema de referência, ao invés de ser esse sistema XYZ, a gente colocou no centro de massa dessas duas partículas aqui, e a gente fazendo essa mudança de sistema de referência, a gente definiu essa posição R em função desse sistema de referência novo, e aí a gente definiu esse camarada aqui, ó.
A gente definiu aqui a massa reduzida do nosso sistema, certo? Então a massa reduzida ela é dada por esse camarada aqui, a gente estudou ela bastante no último vídeo. E para que estudar a massa reduzida? Porque aí a gente consegue trocar o nosso problema, que é desses dois corpos, M1 e M2, a gente consegue trocar esse problema para um corpo só de massa μ, tá certo? Então a gente troca o nosso problema de dois corpos para um problema de um corpo só de massa μ. Então esse corpo vai ter essa massa μ aqui, ó. E aí a gente vai estudar qual que é o movimento desse corpo com relação a esse vetorzinho R aqui, ó. Então a gente troca o nosso problema, que era um problema de dois corpos, a gente troca para um problema de um corpo só de massa μ, sujeita a uma força, que seria a força de uma dessas partículas atuando na outra, e a gente vai ver como que essa posição R aqui vai variar no tempo. E aí é só um detalhe que eu queria comentar lá do outro vídeo, que talvez eu deixei passar batido, que se a gente descobre qual que é esse vetor R aqui variando no tempo, então qual que é a posição dessa massa reduzida μ no tempo e da velocidade dessa massa μ no tempo, a gente também vai ter qual que é a posição da massa M1 no tempo, qual que é a posição da massa M2 no tempo. Basta a gente reescrever o R1 em função de Rzinho e o R2 em função de Rzinho. A gente consegue fazer isso, dado que o nosso sistema de referência está centrado aqui, tem origem no centro de massa. Então isso é um negócio importante, né? A gente reduz o nosso problema de dois corpos para o problema de um corpo só e descobrindo qual que é essa posição aqui no tempo, esse R aqui no tempo, para essa massa reduzida, a gente consegue saber qual que é a posição dessa massa M1 e qual que é a posição da massa M2. A gente também viu no outro vídeo que, dado que a gente está estudando agora, a gente agora vai começar a estudar só um corpo com essa massa μ sujeito a alguma força, que seja, força gravitacional, por exemplo, num sistema de referência que está com origem no centro de massa, para essas duas partículas, tá certo? É isso que a gente vai começar a estudar aqui agora. E a gente viu que esse vetor R e esse vetor P, associado a essa massa μ, a essa massa reduzida μ, eles sempre poderão ser considerados como coexistindo num plano. E esse plano ele tem um vetor que ele é normal a esse plano, que é o que a gente chamou de vetor momento angular. Então esse vetor momento angular aqui ele é sempre normal a esse plano e ele tem esse valor para esse tipo de problema de força central que a gente está estudando. Então olha só, eu tenho um corpo de massa μ que está sujeito a alguma força, que seja alguma força F, e o momento angular vai ser um vetor constante, isso também a gente demonstrou no último vídeo. O momento angular vai ser um vetor constante e ele tem esse módulo aqui, ó. O módulo do momento angular é dado por esse camarada aqui, que eu estou chamando desse L cursivo aqui, é μ R2 θ ponto. Isso a gente demonstrou lá no último vídeo. E também a gente demonstrou no último vídeo que, dado esse corpo que está sujeito a uma força central, ele varre áreas iguais em tempos iguais, ou seja, a taxa com que ele percorre uma certa área nesse plano que ocorre o movimento do corpo, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Isso aqui a gente chama de segunda lei de Kepler, depois nós vamos voltar a ela no final desses vídeos de força central. Então isso aqui tudo a gente já deduziu no último vídeo. Então vamos brincar aqui mais um pouquinho com força central, certo? Então vamos só lembrar aqui, né, o vetor posição nesse plano, isso a gente estudou lá na unidade 1. Lá na unidade 1 a gente viu que dado que uma partícula esteja se movendo num plano, nesse plano a gente pode ir para coordenadas polares, então o vetor posição é dado por R chapéu, o vetor velocidade é dado por esse camarada aqui, ó. Então o vetor velocidade é esse que eu estou apontando aqui com a seta, então o vetor velocidade R ponto é R ponto na direção de R, mais R θ ponto na direção de θ, certo? Então R ponto R chapéu mais R θ ponto θ chapéu. E lembrando aqui que o momento angular pode ser escrito dessa forma, μ R2 θ ponto, o módulo do momento angular, claro. Aí vamos fazer algumas continhas aqui, né? Porque nesse vídeo, qual que é a proposta desse vídeo? A proposta desse vídeo é a gente estudar um pouco sobre a energia mecânica desse sistema nosso que está sujeito a uma força central. É isso que a gente vai tentar estudar nesse vídeo. Então vamos calcular aqui, ó, qual que é a velocidade ao quadrado desse cara, o módulo da velocidade ao quadrado desse objeto, tá certo? Se a gente tem aqui em cima a velocidade, o módulo da velocidade ao quadrado é só pegar aqui a componente em R elevado ao quadrado, a componente em θ elevado ao quadrado. Então eu tenho esse camarada aqui, ó. Então olha só, o módulo da velocidade ao quadrado é R ponto ao quadrado mais R quadrado θ ponto ao quadrado. Só que lembra o seguinte, quem que é R θ ponto? R θ ponto é justamente L por μr. Se vocês pegarem essa equação aqui e passar μr para o lado esquerdo, vocês vão notar que r θ ponto é justamente L dividido por μr. Então eu posso substituir esse camarada aqui, ó, eu posso substituir esse camarada aqui
por esse sujeito de cálculo. Então, olha só, eu substituí r² θ ponto ao quadrado por L ao quadrado dividido por μ² R ao quadrado. Então, a velocidade nós vamos escrever dessa forma. Então, esse sujeito aqui é a velocidade ao quadrado da nossa partícula de massa μ nessa posição R, tá certo? Então, olha só, se a gente tiver um sistema isolado onde só forças conservativas atuam, a gente já sabe lá de trás que a energia mecânica elas conservam. E o que é energia mecânica? Energia mecânica é energia cinética mais potencial, tá certo? O que é energia cinética? A energia cinética é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. A potencial está aqui, ó. A potencial deixa ela quieta aqui. Então eu tenho aqui, ó, a energia cinética é esse camarada aqui, certo? Já a energia potencial é esse camarada aqui. Vamos deixar a energia potencial lá quieta. E isso é constante. A energia mecânica é constante. Por quê? Porque eu só tenho força conservativa atuando e o sistema está isolado. Só que eu vou pegar agora esse resultado aqui em cima para velocidade ao quadrado e vou substituir aqui embaixo, ó, na energia cinética. Então eu vou chegar nessa equação aqui para energia. Então a gente chegou nessa equação aqui para energia. Então olha só, a energia é meio de μ R ponto ao quadrado, certo? Mais L ao quadrado dividido por 2μ R ao quadrado, mais U de R, tá certo? Vamos tentar estudar, identificar um pouquinho, interpretar um pouquinho essa equação. Isso aqui é energia mecânica para um sistema sujeito aqui a uma força central, tá certo? Um sistema aí composto de duas partículas. Então vamos tentar interpretar um pouquinho essa equação para energia. Então olha só, eu só repeti a equação para energia e escrevi algumas coisas aqui, tá certo? Então olha só, eu tenho aqui essa parte aqui que tem muita cara de energia cinética, né? Meio da massa vezes uma velocidade ao quadrado, tá certo? R ponto ao quadrado. Então esse aqui é o que nós vamos chamar de parte cinética. É claro que a parte cinética mesmo é essa parte toda aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama aqui é a parte que veio da energia cinética, tá certo? Essa parte azul. Mas vamos chamar essa primeira parte aqui, vou tentar interpretar esses três termos. Então esse primeiro termo aqui nós vamos chamar de parte cinética da energia mecânica. Esses dois termos aqui, eles dependem de R, tá certo? Eles não estão dependendo da velocidade. Eles dependem de R, aqui tem R, aqui tem R. Esse termo aqui do meio, nós vamos chamar de termo centrífugo. Esse termo aqui, o último, o terceiro termo, é o potencial de fato do meu sistema. A gente nem identificou quem é esse potencial. Mas esse segundo termo aqui é o que nós vamos chamar de termo centrífugo. A soma desses dois termos que depende de R, a gente vai chamar de potencial efetivo. E isso é muito usado em várias disciplinas de física, vocês vão ver isso. Então esse potencial efetivo aqui é um negócio que é muito usado, então a gente já pode ir treinando isso aqui, tá certo? Então o que é o potencial efetivo? É um termo aqui, que é o termo do potencial, mais um termo centrífugo, certo? Então vamos dar nome aos termos aqui, né? O termo cinético eu vou chamar de K aqui, que é meio de μ R ponto ao quadrado. Esse potencial centrífugo eu vou chamar aqui de UC, ele é meio de L ao quadrado por μ R ao quadrado, que eu posso reescrever dessa forma aqui, ó. Então essa equação aqui está me falando a mesma coisa, tá certo? Então esse aqui é a mesma coisa. Então o potencial centrífugo ele é meio de L ao quadrado μ R ao quadrado, que é igual a meio de μ R ao quadrado θ ponto ao quadrado, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre esse potencial centrífugo. E o potencial efetivo é o quê? O potencial efetivo é justamente a soma do potencial de fato com o potencial centrífugo. Por que a gente está chamando isso de potencial efetivo? Porque são os dois termos que dependem de R. Então eu vou fazer o seguinte, a gente interpreta essa equação da seguinte forma. A gente tem aqui energia mecânica, tá certo? Então aqui, ó, a energia mecânica está aqui. A gente tem aqui um termo que só depende da velocidade. Então a gente tem aqui esse termo aqui que só depende da velocidade. E esse termo aqui a gente vai, deixa eu reescrever aqui. Esse termo aqui só depende da velocidade. E esse termo aqui só depende de R. Então a gente chama esse termo aqui, que eu coloquei com azul aqui em cima, esse termo aqui a gente chama de potencial efetivo, porque ele só vai depender da distância R, tá certo? Não depende da velocidade. E esse termo centrífugo, que eu sempre falo aí, força centrífuga não existe, mas agora você está falando de potencial centrífugo. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui entre aspas, tá certo? Esse potencial centrífugo, ele surge por quê? Porque esse objeto de massa μ, ele vai estar acelerado, ele não é um referencial inercial, então pode surgir essas forças de inércia. Não significa que existe um agente físico, um agente de interação que está fazendo essa força, tá certo? Não é uma força eletromagnética, gravitacional, nuclear forte ou nuclear fraca. Não existe um agente físico gerando esse potencial. Esse potencial ele surge porque esse camarada ele está
ele está no referencial não inercial. Então esse termo centrífugo ele vai aparecer aqui. Vocês vão ver daqui a pouco que ele é um termo que ele vai tender a cuspir o objeto para fora. Então, é por isso que a gente chama ele de centrífugo, mas só que eu quero deixar isso bem claro. Não existe uma força centrífuga responsável por esse termo centrífugo. Isso aqui está vindo pelo movimento é uma força de inércia, né? Está vindo pelo movimento da própria partícula ali, tá certo? Então para esse termo aqui, o C, a gente pode associar uma força que está entre aspas, tá certo? Que a gente chama de força centrífuga, e lembrando que essa força não é uma força que existe um agente físico gerando ela. Ela é um efeito de inércia do corpo, ela é uma força fictícia, tá certo? É uma força, se a gente chegar lá na parte de referenciais não inerciais, a gente vai ver essa força centrífuga surgindo novamente, tá certo? Essa força centrífuga, vocês estão vendo que ela tem essa cara aqui, ó, é μ R θ ponto ao quadrado, tá certo? É só derivar esse termo aqui, centrífugo, em R, porque é da definição de força, tá certo? A partir de um certo potencial. Se eu tenho um certo potencial, eu derivo na posição relacionada àquele potencial e eu tenho a força relacionada a ele. Então vocês estão vendo que ela tem essa carinha aí. Então bacana, né? Então a gente já interpretou isso aí, vamos tentar estudar mais um pouquinho essa equação para energia. Então isso aqui seria muito interessante se vocês dessem uma refletida nessa equação, tá certo? A gente já falou de potencial efetivo, só que chega num ponto aqui que a gente tem que falar assim, tá, mas e daí? E agora, como que eu estudo isso? Se eu não sei quem que é esse potencial aqui, eu não sei qual que é meu sistema. E aí nesse ponto aqui de força central, a gente tem que especificar um certo sistema. A gente vai especificar um sistema que ele tem potencial dessa forma aqui, ó. O potencial é menos K por R. Isso aqui pode ser um potencial gravitacional, ou pode ser, por exemplo, um potencial elétrico, uma energia potencial elétrica e uma energia potencial gravitacional. Esse tipo de energia potencial aqui, tá certo? Aqui, toda vez que eu estou falando potencial, galera, não confunde não. Só agora que eu percebi aqui gravando, mas toda hora que eu falar que podemos assumir um potencial U de R, não confunde com aquele potencial gravitacional. Isso aqui é energia potencial. Se isso aqui é uma equação para energia, esse U de R aqui é um termo de energia potencial, tá certo? Por favor, não confunda com aquele potencial gravitacional φ que a gente tinha calculado nos outros vídeos. Mas olha só, então nesse momento a gente tem que assumir uma energia potencial para o tipo de estudo que a gente vai fazer. Então nós vamos assumir uma energia potencial dessa forma, menos K sobre R, um potencial do tipo gravitacional ou do tipo eletrostático, tanto faz. E esse K aqui é uma constante, que no caso da gravitação vai ser Gzão M1, M2, tá certo? Então nós vamos assumir esse tipo de energia potencial aqui, de forma que o potencial efetivo ele vai ser esse, camarada. Então o potencial efetivo é esse sujeito aqui, ó, é menos K sobre R mais 1 sobre 2 L ao quadrado dividido por μ R ao quadrado. Bacana. E agora nós vamos ter que estudar isso, né? Como que a gente estuda? E aí eu quero que vocês relembrem lá de Física 1. Lá de Física 1 a gente tinha um esqueminha que era, se eu te entregasse um gráfico de energia potencial, em princípio, pelo menos qualitativamente, a gente conseguia estudar esse gráfico e descobrir ali ponto de retorno e assim por diante. Vocês estão vendo que eu tenho aqui uma energia potencial, tá certo? Esse aqui é o potencial efetivo. Eu tenho uma energia potencial que depende de R. Então vamos estudar aqui os gráficos dessa energia potencial em função de R, tá certo? E aqui eu plotei para vocês o gráfico da energia potencial em função de R, sendo que, muita atenção aqui, esse gráfico vermelho é o potencial centrífugo, é o UC, tá certo? Esse aqui pontilhado preto é o potencial de fato, é o potencial real que está atuando nas partículas, é o potencial real que está atuando nas partículas. É esse pontilhado, é o U de R. Esse azul aqui é justamente o potencial efetivo. Então, se vocês tentarem plotar aí esses potenciais, vocês vão ver que vão ser uns camaradas dessa forma aqui. Então, eu tenho aqui o potencial centrífugo, o potencial efetivo e aqui o potencial de fato que está acontecendo nas partículas, tá certo? Que está atuando nas partículas. Então vamos tentar estudar isso aqui, né? Como que a gente estudava isso? A gente falava assim, dado uma certa energia mecânica, o que ia acontecer com a partícula? Então vamos dar aqui uma energia mecânica, toda curva laranja, a reta laranja, né, que é uma constante, vai ser energia mecânica. O que vai acontecer, e isso nós vamos demonstrar daqui a pouco, o que vai acontecer é o seguinte, se a energia mecânica for maior do que zero, porque olha só, a energia mecânica tem que ser, no mínimo, o mínimo valor do potencial, tá certo? E aí a gente vai assumir aqui do potencial efetivo, tá beleza? Então, o mínimo valor da energia mecânica vai ser aqui, ó. O mínimo valor da energia mecânica vai ser esse ponto aqui, eu vou deixar até só a seta aqui, ó. Então, o mínimo valor da energia mecânica vai ser esse bacana ali, ó. Vai ser onde é que tá a seta.
Só que se a energia mecânica for maior do que zero, a gente vai mostrar isso no próximo vídeo ou no seguinte, eu não lembro. A gente vai mostrar que esse objeto ele vai percorrer uma trajetória que ele é uma hipérbole, tá certo? Uma hipérbole com relação ao centro de massa, porque é com relação a esse ponto que a gente está calculando aqui, tá certo? Nesse estudo nosso. Então, se a energia mecânica for maior do que zero, a gente vai ver daqui a pouco que o tipo de trajetória vai ser uma trajetória que vai ser uma hipérbole, certo? Se a energia mecânica for zero, a gente vai ver, aqui eu deixei passar aqui, ó, eu tinha que vir só até aqui e esse camarada aqui tinha que vir até no azul, né, na verdade, não é até no vermelho, não. Esse aqui tinha que vir até o azul. Então aqui eu vou até tentar colocar aqui, ó, esse camarada aqui tem que vir aqui até o azul, ó. Certo? Então esse camarada aqui tem que vir até o azul aqui, ó, beleza? Mas só que se a energia mecânica for maior do que zero, esse sujeito a gente vai notar que esse camarada é uma hipérbole, tá certo? A trajetória dele vai ser uma hipérbole. Se a energia mecânica for igual a zero, se a energia mecânica for igual a zero, isso não significa que o objeto está parado. Se a energia mecânica for igual a zero, não significa que o objeto está parado, por quê? Porque a energia potencial ela tem termo negativo, tá certo? Então olha só, se a energia mecânica for igual a zero, a gente vai notar que esse camarada aqui vai fazer uma trajetória tipo uma parábola. O objeto ele pode vir aqui do R, que é mais infinito, ele vai chegar nesse ponto aqui e vai retornar, tá certo? Se a energia mecânica for menor do que zero, porém maior do que esse valor mínimo aqui, ó, se a energia mecânica for maior do que esse valor que eu estou apontando com a seta e menor do que zero, a gente vai ver que esse objeto vai percorrer uma trajetória que é elíptica. Vocês podem ver aqui que esse objeto vai chegar aqui nesse R, e aqui é R, né? Isso aqui é energia potencial em função de R, tem um Rzinho aqui, ó. Então, se a energia potencial em função de R, ele vai ter aqui um R mínimo e vai ter um R máximo. Então, ele vai ficar orbitando ali, ó. Ele vai ficar orbitando com relação ao centro de massa, ele vai ficar orbitando ali de um R mínimo até um R máximo, de um R mínimo até um R máximo, tá certo? E se a energia mecânica for exatamente nesse valor aqui, ó, o objeto ele tem um raio fixo. Se vocês notarem aqui, ó, se vocês pegarem aqui uma tracejada aqui, o raio dele não muda. Se o raio dele não muda, significa que ele vai ter uma trajetória circular com relação ao centro de massa. E isso é um negócio muito bacana. Isso é um negócio muito bacana. Vocês já estão vendo que a gente já está indo para a primeira lei de Kepler, que as órbitas dos planetas são elipses. E aí a gente vai estudar isso daqui a pouquinho também. E aí, beleza. Então, a ideia desse vídeo é vocês conseguirem ter uma interpretação bacana desse tipo de equação para energia, dado uma certa força central. Então, dado uma certa força central, a energia ela tem uma parte cinética, ela tem um termo centrífugo e ela tem aqui um potencial de fato, que é o potencial da interação mesmo, da interação física que ocorre entre os objetos, tá certo? Espero que tenha dado para entender. Tentem dar uma refletida nesse tipo de equação para energia mecânica, que isso é muito importante e vocês vão ver em outras disciplinas. Um grande abraço, fiquem bem, falou, tchau!